Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha história, como eu iniciei na atividade extrajudicial e como eu comecei a prestar o concurso. Bom, convém iniciar que eu sempre gostei muito de estudar. Então desde pequena eu adorava estudar. E quando eu me formei no colegial, eu me formei no colegial com magistério, que na época era o Cefam. E quando eu saí, eu já iniciei a faculdade de Direito. Mas eu sempre fui muito tímida, muito mesmo. Tinha muita dificuldade em me comunicar com as pessoas. Eu não gostava muito de ter que falar, de ter que me interagir. E aí eu comecei a prestar concurso desde o início da faculdade para tribunal, então para escrevente técnico, para MP, para fórum. Então o meu interesse inicial era passar em um concurso para trabalhar num tribunal, no fórum, num MP, em algum órgão público, que eu pudesse ficar ali, quietinha, eu e o papel e eu. Inicialmente era esse o plano. No primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio voluntário na Justiça Federal. E lá eu fiquei por 1 ano e meio. E na época não tinha lei do estágio, então era um estágio voluntário, eu realmente só aprendia. E aí eu me decidi mais ainda, vou prestar concurso para a Justiça Federal, vou ser escrevente, vou ser analista, e é isso que eu quero. Não conhecia nada de cartório extrajudicial, não conhecia nada de registro de imóveis, registro civil, era leiga no assunto. Então eu estagiava na Justiça Federal sem remuneração e eu precisava de dinheiro, porque a minha faculdade eu tinha meia bolsa e a outra metade quem pagavam eram 2 tios meus que acreditavam muito em mim, porque minha família também não tinha condições de pagar. E na metade do segundo ano da faculdade, o CIE me chamou para participar de uma seletiva para estagiar no registro de imóveis de Tupã, era um estágio remunerado. E aí eu me inscrevi porque eu precisava e fiz a entrevista e aí passou um tempo eles me chamaram para estagiar lá. E quando eu saí da Justiça Federal para ir para lá, eu me questionava muito porque eu não sabia nada de cartório. Eu não sabia o que fazer um registro de imóveis. Eu até me questionava se lá eu ia aprender algo que ia agregar algum valor na minha faculdade. Então eu ficava, o que eu vou fazer lá? É contrato? Não sabia. Para mim era uma imobiliária, de tão leiga que eu era no assunto. Eu iniciei o estágio e para mim foi um grande desafio, porque eu tive que começar a me relacionar com pessoas. E trabalhar numa serventia extrajudicial, a coisa mais importante que você faz é se relacionar com pessoas, é com colegas de trabalho, a me desenvolver. Coisa que eu achei que eu não ia precisar fazer na minha vida e que na verdade eu agradeço, porque foi um grande crescimento. Eu acho que na vida se relacionar com pessoas é um grande desafio para todo mundo e nós precisamos aprender. E aí eu fui conhecendo a atividade extrajudicial, descobri o que era uma matrícula de imóvel que eu não sabia nem que existia isso. E para mim foi uma grande surpresa. E aí eu fui vendo a importância das serventias extrajudiciais. Então você vê que o registro de imóveis, quando ele faz uma análise de uma incorporação imobiliária, de um parcelamento do solo, isso impacta diretamente o município, a urbanização, a economia, o direito de moradia. E é uma análise muito importante. Imagina se isso fosse tudo judicialmente. Demoraria muito mais. E não por incompetência, mas por quê? Por uma grande demanda que o judiciário sofre. E aí você vê os tabeliões de protesto. Quanto crédito que eles não conseguem recuperar sem que isso vá parar no judiciário numa execução. O registro civil com registro de nascimento, casamento, óbito. Sem o nascimento, ninguém consegue exercer os direitos fundamentais que a Constituição garante. O registro de óbito publiciza o fim da personalidade jurídica. Os tabeliães de notas, quando lavram as escrituras, eles fazem uma análise jurídica que visam trazer essa segurança também. E agora, ainda mais com os processos de inventário e divórcio, nós vemos como tem sido mais céleres e econômico para as partes. São inúmeros os serviços que as serventias extrajudiciais oferecem que facilita a vida da sociedade. Nós temos a notificação extrajudicial, nós temos agora o uso capião extrajudicial, nós temos as atas notariais, apostilamento. São tantos serviços e que é entregue de uma forma muito mais rápida e célere e segura do que se fosse processar tudo isso no judiciário. Então, o que foi me encantando na atividade é essa rapidez em prestar o serviço e essa segurança também. E eu sou muito apaixonada pelo registro de imóveis.
Eu fiquei acho que 1 ano e meio como estagiária, aí eu passei para auxiliar. Eu me formei na faculdade no fim de 2009 e aí eu passei para escrevente também. Então, eu passei por todas as etapas, aprendi muito. Foi lá que abriu minha visão para serventes extrajudiciais. Eu tenho um amor pelo registro de imóveis muito grande, uma afinidade também. E aí, quando eu me formei, eu prestei o OAB, passei, mas não advoguei, porque eu já era escrevente. E aí, eu fui prestar concurso para cartório. Eu prestei o 7º concurso, não passei nem na primeira fase, porque eu também tinha acabado de prestar o OAB, não tinha feito nenhum cursinho, eu fui de cara e com a coragem. E aí, não passei nem na primeira fase, fiquei bem triste, falei, vou me preparar para o próximo. Não tinha passado nem na primeira fase do 7º, eu já comecei a me preparar para o 8º, porque eu sabia que eu ia ter um tempo bom. Aí eu comecei a fazer um curso de final de semana no LFG só de matérias específicas de cartório. Eu não quis fazer um curso que era a semana inteira, porque eu era escrevente, eu tinha muito trabalho, tinha dia que eu chegava muito cansada, quem trabalha em cartório sabe que não é tão fácil assim. Então tinha dia que eu chegava com a cabeça muito pesada, então eu queria aproveitar o cursinho ao máximo. Eu sabia que se eu fosse fazer durante a semana, talvez eu não ia conseguir assistir a aula e talvez quando eu assistisse, talvez eu não ia aproveitar tanto. Então eu deixei do final de semana específicas das matérias de cartório para eu poder me dedicar a elas. E durante a semana eu ia estudando lei seca das outras matérias, sinopses, fazendo alguns resumos, porque tinha dia que eu estava mais disposto, tinha dia que eu estava menos, como todo mundo. Também foquei no concurso de São Paulo, então eu nunca prestei em outro estado, eu sempre foquei no estado de São Paulo. E aí eu estudava de final de semana no cursinho e durante a semana à noite na minha casa. Dia sim, dia mais ou menos e dia nada, porque como você, tinha dia que eu saía do trabalho, o trabalho não saía de mim, e aí eu tava muito exausta, muito cansada, problemas na família como todo mundo tem, e aí eu acordava no outro dia mais cedo para estudar. Eu usei esse livro do Luiz Guilherme Loureiro, era outra edição, eu achei muito bom. E aí eu foquei no registro civil, que era onde eu vi que tinha mais vagas e talvez eu teria mais chances de aprovação, embora eu goste muito do registro de imóveis. E aí eu fiz uma lista de possíveis temas de registro civil para fazer dissertação. Um desses temas foi o que caiu na prova, que foi sobre reconhecimento de paternidade, o que eu acho que me ajudou bastante. Eu também ia estudando peças de livros, aí eu tinha oficiais, amigos meus que me mandavam um modelinho que eles usavam no cartório e aí eu ia estudando. Meu cursinho foi só de 6 meses, ele acabou e eu continuei estudando sozinha. Saiu o edital, dúvidas? Muitas, certezas nenhuma, e fui fazer. E aí eu passei na primeira fase, a minha nota foi só no registro civil e fui para a segunda fase. Na segunda fase também o que me ajudou foi porque eu vinha treinando dissertações e o tema combinou com uma que eu já havia feito na minha casa. Mas também sem saber se aquela minha dissertação estava boa ou não, então insegura. E fui para a fase oral. Também não fiz nenhum treinamento para a fase oral. Mas Alice, você passou, mas eu queria uma classificação melhor, porque concurso de cartório não é só passar, é classificar. Dependendo da sua classificação, você consegue uma serventia mais rentável ou menos rentável. Hoje, existem vários treinamentos para a segunda fase e fase oral. Tem a oportunidade de fazer investir? Faça, porque faz diferença. O fato de eu ter sido aprovada no concurso mostra que conteúdo eu tinha, mas a minha classificação poderia ter sido melhor se eu não estivesse tão ansiosa, tão nervosa e tão insegura, porque eu não tinha ninguém ali me acompanhando que eu pudesse tirar uma dúvida. O meu cursinho foi onde o cursinho havia acabado. Invistam no emocional de vocês, no autoconhecimento, numa mentoria e num coach. Na minha prova oral, tinha sido a minha primeira prova oral da vida. Eu tava muito nervosa, muito ansiosa, muito insegura. E aí minha irmã foi comigo, eu não deixei ela entrar, ela ficou do lado de fora, só olhando pela janelinha. E aí eu entrei na sala 1 hora da tarde, junto com os outros candidatos, eram 20, eu era a 17ª, 17. Eu fui ser chamada para ser arguida às 5h30 da tarde. Eu tava muito cansada. Eu tava cansada emocionalmente de estar ali vendo os outros candidatos sendo arguidos e eu esperando. Eu tava com meu físico cansado, eu já tava branca. Até uma das pessoas que estavam lá coordenando saiu de onde estava, foi até mim perguntando se eu tava passando mal, porque eu tava muito branca. Mas juntou o meu cansaço físico e muito o meu cansaço emocional. Então, no momento que eu fui ser arguida, eu já estava esgotada. Assim, então, faça uma preparação antes, emocional, uma mentoria, um treinamento,
um coach, porque isso vai fazer diferença para você. Só para concluir a minha fase oral, minhas pernas tremiam muito. Eu demorei um pouco, conforme eu era arguida, para formar o meu raciocínio e para responder. Mas a minha banca foi muito educada, muito generosa, eles tinham paciência. Então eles iam perguntando um pouco sobre mim também, da minha vida. Isso foi me dando um relaxamento. Então eu agradeço a Deus porque foi uma banca muito atenciosa e que me conduziu muito bem. O aprendizado que eu tive e que eu dou de dica para vocês hoje, e que eu pego muito isso para mim, é investir no conhecimento, investir no autoconhecimento, numa mentoria, num coach, faz diferença no teu emocional durante o estudo e no dia da prova. Façam resoluções de questão, dê valor ao tempo que você tem de estudo. Alice, eu só tenho meia hora. Foco nessa meia hora. Existe muito poder no pouco e eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Por quê? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Depende o quê? Da qualidade desse tempo. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Então a gente despreza o pouco, mas esse pouco tem muito poder. Então valorize o pouco de tempo que você tem e se dê ao máximo. Então aproveite com qualidade e não com quantidade. E algo muito, muito importante para manter força nessa caminhada é a fé. Então eu sempre tive muita fé, eu sempre busquei Deus, eu orei, minha mãe orou, minha avó orou, a gente fez campanha e sempre buscando alimentar nossa fé com a palavra de Deus, porque a caminhada ela é longa, ela é difícil, ela não é fácil, ela tem incertezas, mas a fé me fez continuar. Então tenham fé, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em 2007 eu fui aprovada para técnico da Justiça Federal, mas eu acabei não sendo chamada pela minha classificação. Na época eu fiquei muito triste, mas hoje eu vejo que Deus usou aquele momento para mostrar que sim, eu sou capaz de passar no concurso, mas depois eu vi que aquele não era mais o meu caminho. Eu já tinha um outro caminho traçado. Então tenham fé. Vejam a história de José, de Daniel, de Jesus, de Davi, de Paulo, como esses homens passaram tantas coisas difíceis e eles venceram. E o meu Deus é o mesmo Deus deles, então eu também posso vencer e você também pode vencer. Tenham sempre fé, porque a fé, ela nos faz continuar e não nos deixa desistir. Então, depois de aprovada, eu escolhi a Serventia de Queiroz, que é registro civil com notas, que é 30 quilômetros de Tupã, que é a minha cidade, que eu já morava. E para mim foi muito bom, porque eu já conhecia os colegas, a comarca, então eu não tive tanta dificuldade em me adaptar. Bom, eu sou muito grata ao registro de imóveis, que foi onde eu conheci a atividade, e eu tenho um carinho, uma afinidade muito grande. Um dia, quem sabe, eu serei registradora de imóveis. E eu continuo no estudo para concurso. Novos desafios chegaram, porque você assumir uma serventia são outros desafios, que depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E também outros problemas. E aí eu continuo prestando concurso só para o estado de São Paulo. Então eu ainda estou na mesma luta que você, tá? Então contem comigo, se tiver alguma dúvida, podem me mandar pergunta. Nós podemos continuar juntos.